Sou professora Elisângela Beleza, professora de Educação Física e Dança. Estou no Núcleo de Esporte Lazer Seduc e venho aqui apresentar a unidade Dança na Escola, ou melhor, a dança nas aulas de Educação Física. Práticas pedagógicas das modalidades esportivas. O que é dança para você? Professor, como você se apropria da dança na escola? Como você acredita que a dança seja trabalhada com esses alunos? Você já experimentou dançar? Você gosta de dançar? E o conteúdo dança? Como é que ele é abordado dentro de sua aula? Vamos trabalhar um pouco ele? A dança é o ato puro e despojado de expressar, através do movimento corporal, de uma ou todas as partes do corpo, emoções e ideias, livremente ou obedecendo regras. Dançar é dialogar com o seu corpo, com o corpo do outro e com o meio em que vive, em uma expansão de criatividade, expressão e sensibilidade. É considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos artísticos como a música, o teatro, a pintura e a escultura. É uma das expressões artísticas mais antigas. Desde os primórdios, nós já dançamos. A expressão maior artística que o corpo humano apresenta já se faz em linguagem dançante. Quando não se havia ainda a linguagem verbal, já se dançava para se expressar algo. E é quando nós nos reportamos a história da dança. Como ela vem, como ela surgiu, como ela chegou até a época contemporânea. Vamos lá? Vamos conhecer e mergulhar um pouco na história da dança? Mas antes de eu falar da história da dança, eu vou falar um pouco do objetivo dela. O objetivo da dança na escola. Porque nós vamos a duas vertentes quando eu trabalho a dança na escola. A vertente da dança artística e a vertente da dança educacional. E elas se entrelaçam dentro da escola, quando ela é trabalhada enquanto conteúdo de educação física. Eu apresento como objetivo a vocês o difundir o conhecimento da dança e seus desdobramentos enquanto manifestação artística e educacional nas aulas de educação física. Parece difícil trabalhar os dois, né? Mas a linguagem artística, ela, ao se entrelaçar com o conteúdo dança na educação, é o que ela faz a gente abordar ela como um todo para que o aluno venha a ser protagonista dessa dança na escola. Venha a não ser um dançante reprodutor, e sim um dançante criador. Vamos mergulhar um pouco mais nessa história para que a gente possa vir a embasar a dança enquanto conteúdo. No conteúdo programático, eu passo pelo breve histórico da dança, a dança enquanto manifestação artística e suas diversidades, estilos, técnicas e sistema de análise de movimento. A dança como conteúdo de educação física, que passa pela BNCC e pelos PCNs. Abrem-se as cortinas. O papel do educador. Como o educador irá trabalhar com esse aluno? Vamos à composição coreográfica, fundamental para que a dança, enquanto coreografia, seja trabalhada dentro da escola. E chuvas de possibilidades. Chegamos nela, na história da dança. A dança pode ser primitiva, milenar, ocidental, chegar até o Renascimento, vai pelo romantismo, chegamos à dança moderna, a dança contemporânea e a dança no Brasil.
Na dança primitiva, a dança primitiva era usada para celebrar um ritual específico, onde se cultuava a chuva, o sol, a natureza. Aí surgiu as danças milenares, de caráter sagrado, onde se cultuavam os deuses. No entanto, no Renascimento, a dança começa a ganhar o status de arte, onde Catarina de Médicis levou a dança para dentro da corte. Foi quando começou a surgir o balé clássico, que na verdade ele não surgiu na França, ele surgiu na Itália, mas ele fez sucesso na França justamente porque Catarina de Médici levou para as suas festas, para os seus encontros na corte. E ela fez tanto sucesso com os espetáculos que o balé começou a ganhar nome. E é lá na França que a nomenclatura do balé toda foi construída, certo? Vamos à dança no romantismo. Aí o balé deixa de ser uma dança só de salões do palácio para se tornar um grande espetáculo. Aí ela adentra os grandes palcos, como até hoje o balé adentra os grandes espetáculos nos teatros do mundo inteiro. A dança no Ocidente. Bem, a dança perde o seu caráter sagrado e surgiu o balé. Com o passar do tempo, uma bailarina chamada Isadora Duncan não queria mais dançar o balé. Tirou as sapatilhas, queria fazer gestos livres e mergulhou numa dança mais livre. Foi quando começou a surgir a dança moderna, que rompia com o balé clássico e promovia no final do século XIX, início do século XX, a dança moderna. E grandes nomes como Martha Graham, Doris Hamplin, todos esses precursores da dança começaram a dar uma base na dança moderna, que é uma dança extremamente apropriada para ser trabalhada dentro da escola pela liberdade de movimento, pela construção de repertório de movimento. E a dança contemporânea, mais livre ainda, que se apropria de diversas linguagens e a partir da década de 60 ela vem ganhando cada vez mais força, se apropria do teatro e de vários estilos nas artes cênicas, certo? A dança no Brasil resulta da fusão entre os diversos costumes que é a nossa origem, costumes indígenas, costumes portugueses e costumes africanos. A dança enquanto manifestação artística e sua pluralidade, estilos, técnicas e sistema de análise de movimento. Vamos a 2 parâmetros, a dança dentro da escola e a dança nas academias. Quando eu me deparo com a dança escolar enquanto conteúdo de educação física, eu não posso negar a dança enquanto manifestação artística, porque ela é histórica. E aí eu vejo todos os estilos da dança e apresento aos alunos no espaço que a escola me permite ou que ela nos proporciona trabalhar, como a quadra, o auditório, um grande corredor, e apresento a esses alunos livremente, onde ele possa conhecer e se apropriar de um repertório corporal, onde todos esses estilos podem ser trabalhados. É o aluno que se apresenta enquanto dançante criador e não enquanto dançante reprodutor. É a dança enquanto linguagem, é a área do conhecimento, que nós vamos abordar um pouco mais à frente. Esses estilos, o balé clássico, a dança moderna, a dança contemporânea, o jazz, as danças de ruas, as danças de salão, o folclore, dentre outros. Cada estilo de dança possui sua técnica. No balé clássico, métodos como Royal Ballet e Vaganova são muito apropriados. São técnicas extremamente utilizadas. Na dança moderna, as técnicas de Martha Graham e Doris Hamplin
são apropriadas para que eu possa vir a trazê-las para dentro da escola, onde se trabalha com uma liberdade de movimento, onde eu posso deixar fruir a queda e a recuperação, o abrir e o fechar, o torcer, o rolar, método muito trabalhado no sistema Laban de movimento, que é um sistema de análise do movimento, onde Rudolf von Laban foi analisar o gesto humano, onde ele foi analisar como eu me aproprio desse gesto enquanto ciência e como eu posso trabalhá-lo dentro da dança. Então, Rudolf von Laban é considerado o pai da dança moderna. Muito utilizado, principalmente dentro das escolas, porque ele criou um sistema onde as diversas disciplinas escolares e as ciências possam se apropriar dela, certo? Sistema von Laban. Ele possibilita o entendimento do uso do movimento corporal para a apreciação, para a contextualização e criação, em que o peso, o tempo, a direção, os apoios, níveis e a utilização do espaço são primordiais para a constituição da dança, que acolhe todos os corpos e estilos. A dança escolar, ela é a dança para todos, onde as diversas linguagens devem ser abordadas e trabalhadas, onde as diversas corporeidades e corporalidades que se apresentam dentro das escolas são abraçadas para que ela seja apresentada a todos os corpos. E o sistema von Laban nos apresenta isso. Como vemos aqui é um palco. No entanto, ao redor desse palco, nós temos diversas subdivisões que no teatro são chamadas de coxias. Vamos pensar aqui. O palco é a minha quadra, meu auditório. E essas coxias, dentre elas, estão meus alunos. Sendo que essas coxias são diversas possibilidades de movimentos, diversas linguagens que podem ser trabalhadas, que foram relatadas anteriormente, do balé, do jazz, do folclore, das danças urbanas. Então, essas coxias vão nos dar um leque de como esses bailarinos que estão dentro deste palco vão ser proporcionados a conhecer o conteúdo dança enquanto área do conhecimento. É o processo multidisciplinar e acolhedor da dança na escola. Eu adentro a dança como conteúdo de educação física, especificamente. Em 1997, no interior do PCNs de Artes e de Educação Física, é que a dança é apresentada como parte constitutiva da educação. Antes, a dança se apresentava muito como forma nos eventos da escola. Não era apresentada como uma área de conhecimento e enquanto linguagem, que se apropriava da arte e na educação. E o PCNs, em 1997, implementa a dança enquanto conteúdo de educação física, possibilitando que o aluno aprecie, contextualize e problematize a dança dentro da escola, para que ela seja abordada num contexto geral. Já a BNCC, as Bases Nacionais Comuns Curriculares, bem mais recente, que se reporta a 2017, a unidade temática dança explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por composições rítmicas, organizadas em passos e evoluções específicas. Muitas vezes também integradas a coreografias. É importante observar, segundo a BNCC, que na prática corporal em dança, o aluno possa desenvolver habilidades de forma individual, em dupla e em grupos. Vou dar um exemplo a vocês, mais uma vez, do balé. No balé eu posso ter o solo, onde a bailarina se posiciona sozinha no palco.
Eu posso ter o padedê, onde a bailarina e o bailarino fazem o seu espetáculo dançante dentro do palco, e os grupos, onde o corpo de baile se apresenta. Na escola, eu também posso gerar essa dança individual, dupla e grupos, com as diversas habilidades, competências e possibilidades que a dança proporciona enquanto conteúdo e linguagem. Características como ritmo, expressão, gestualidade e a sonoridade são apresentadas na dança como primordiais para o aluno. Quando eu trabalho a questão rítmica, que eu me reporto à arte da música, na expressão que eu me reporto à arte cênica do teatro, na gestualidade do dia a dia, do cotidiano, que eu me aproprio do andar, do correr, do saltar, do pular, do fazer um movimento só pontuando esse movimento e da sonoridade que eu posso proporcionar a esses alunos com músicas ou sem músicas. Na BNCC, a dança enquanto unidade temática e objeto de conhecimento, ela subdivide, ela organiza o conteúdo de forma onde, no primeiro e segundo ano, as danças no contexto comunitário e regional são apresentadas ao aluno, respeitando as diferenças individuais da realidade do aluno. O professor apresenta ao aluno, dentro de um ritmo, da expressão, da sonoridade e da gestualidade, as danças da comunidade, que o aluno pode até trazer a ele propostas de conhecimento que está no corpo dele, que ele vivencia no dia a dia, e ser apresentado a eles as propostas regionais. O objeto de conhecimento do 3º ao 5º ano, que são as danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana. Aqui nós vamos fazer um passeio bem amplo a toda a questão histórica da dança enquanto manifestação artísticas indígenas, afros e todas as danças brasileiras surgidas no sul, no norte, no nordeste, são apresentadas aos alunos para que ele possa apreciar, contextualizar e problematizar essa dança com a sua realidade e que todos os alunos conheçam determinada linguagem da dança e determinado estilo de acordo com as aulas de educação física. No 6º e no 7º ano, as danças urbanas são apresentadas. O hip hop, o street dance, o break são apresentados aos alunos. Os alunos se apresentam no 6º e no 7º ano de forma a contextualizar mais sobre questões históricas da dança e até a problematizar com a realidade dele em questões de gênero, em questões de acolher a todos, onde meninos e meninas, onde a inclusão seja maior. No 8º e 9º ano, apresenta-se as danças de salão. Aí nós vamos ao shot, ao forró, ao brega enquanto dança popular e vamos nos reportar a todas as danças de salão, que é uma listagem imensa que nós podemos verificar nas apresentações bibliográficas com diversas possibilidades de vídeos e links que nos apresentam a diversidade dançante. Professor, professora, as cortinas estão abertas. Apresentamos a vocês o palco, nossa quadra, nosso auditório, as coxias, que é o processo interdisciplinar, quando eu falo de história da dança, que o professor de história pode estar junto comigo, e o professor de matemática, quando eu falo das direções, mudanças de direções, do tempo, do peso, do leve, do forte, do fluido, do flutuante. Esse processo interdisciplinar se abriram nessas cortinas e o papel do professor que acolhe esse aluno para ser um dançante criador,
onde ele estimule seus alunos à experimentação corporal no espaço, no tempo, com mudanças de direções, com o uso de material alternativo, como elástico, balão, bambolê, lenços, e uma diversidade de material alternativo. E sem material, com diversos estilos de música e sem música, com percussão corporal, onde a gente apresenta a vocês também uma série de vídeos e bibliografias, onde essa percussão corporal, junto com a música, são as artes se entrelaçando, é apresentada. Incentive professor, professora, a exploração livre do movimento de descoberta, que o seu aluno descubra nele esse ser dançante, através de diversas linguagens. Na apreciação contextualizada da diversidade em trabalhos dos colegas, de grupos de sua região, de companhias nacionais e internacionais e seus coreógrafos. Estimule o aluno a ver filmes de dança, quando puder, a apreciar uma dança na praça, até nos aniversários, quando as pessoas estão dançando, como esse corpo se apresenta dançando nesse aniversário. Em todo lugar, a dança é apresentada. E, quem sabe, a levá-los a um teatro, num passeio da escola, para apresentar as grandes companhias dançando, os balés folclóricos. Muitas escolas apresentam o balé folclórico. É estimular a dança no conteúdo de educação física para que esses alunos possam apresentar-se enquanto leitores da dança. A partir do momento que eu leio a dança como aluno, que foi apresentada a mim, uma dança que contextualiza e que abraça a todos, ela é democrática, ela é democratizada dentro da escola, através do conteúdo dança. E nós, professores de educação física, apresentamos a ele esse mundo. Apoiar o processo de criação na produção de trabalhos coreográficos junto com os alunos. Os alunos, quando são apoiados a construir junto, desconstruindo, construindo, ele traz do cotidiano dele movimentos que eu construo na aula de educação física. E a partir daí eu começo também a criar coreografias, que será apresentado no próximo conteúdo de composição coreográfica. Utilizar elementos alternativos, produzidos ou não por eles, para o enriquecimento das aulas. Instigar no aluno a compreensão da relação da dança com outras linguagens artísticas, com os componentes curriculares e com o cotidiano, na construção social e cultural, como apresentei de antemão. Mas essa composição coreográfica, eu, professor, quando eu me apresento a ela e quando eu apresento ao aluno, de que forma eu vou caminhar? Vou apresentar para vocês o próximo conteúdo é a professora Leila Velasco com o conteúdo programático, composição coreográfica. O nosso muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste projeto. Agradeço a professora Ana Cláudia de Moraes Neves pela confiança. Obrigado a todos. Façam mais um mergulho à composição coreográfica da dança. Olá, eu sou a professora Leila Velasco, sou professora de Educação Física e de Dança, especialista em Pedagogia da Dança. Vou trazer para vocês o conteúdo de composição coreográfica nas aulas de Educação Física. A ideia é nortear a forma melhor que o professor ou diretor coreográfico pode fazer esse trabalho nas escolas, ok? Então, vamos começar falando de como é essa proposta pelas diretrizes, né? Pela BNCC. A proposta curricular da escola, de acordo com as diretrizes indicadas pelo Ministério da Educação, reconhece a prática educativa da dança inserida nas aulas de educação física e organizada em 3 pilares: a dança na expressão e comunicação humana, na manifestação coletiva como produto cultural e apreciação estética. Em relação à dança na expressão e na comunicação humana, o referido documento diz respeito à análise nas características individuais,
A forma, volume, peso, espaço. Direção, planos. Mudança de velocidade, de tempo, ritmo e o desenho do corpo no espaço. Seleção de gestos e movimentos observados em dança, imitando, recriando, mantendo as características individuais e reconhecimento e desenvolvimento da expressão em dança. Ok, gente? Isso é o que as diretrizes falam. Bom, gente, então, para que esse professor coreógrafo ou diretor coreógrafo faça essa organização dessa composição coreográfica, ele precisa dominar alguns elementos dessa composição coreográfica, tá? Vamos a esses elementos. Os elementos estéticos, a temática e a contextualização, a adaptação espacial e o repertório musical e corporal. Os elementos estéticos, o espaço, o tempo, a dinâmica, a fluidez desse movimento. Como assim o espaço? Qual o espaço que eu vou ter disponível para realizar essa composição coreográfica? É o auditório? É a arena? Então, isso vai interferir nessa movimentação, nessa criação, nessa composição coreográfica, ok? A temática e a contextualização. Qual o tema que vai ser abordado? Ele está sendo contextualizado? Então, não adianta mais, nos dias atuais, essa concepção do movimento pelo movimento, ok? Ele precisa ter um tema, ele precisa ser contextualizado. É muito importante quando você pega algo da vivência do teu aluno, da realidade do teu aluno e traz para a academia, traz para a técnica, traz para essa contextualização atual, certo? Então, quando essa composição coreográfica vai acontecer, ela precisa visualizar. Onde esse aluno vive? Qual é a realidade dele? Ele tem acesso a essa informação? Então, eu preciso trazer essa informação para o meu aluno, certo? Mesmo que eu vá compor a coreografia ou que eu vá dirigir essa composição coreográfica, eu preciso dominar essa temática e essa contextualização. Vou falar sobre o repertório musical e corporal. Essa escolha desse repertório musical e do repertório corporal, ela deve ser feita junto. É uma coisa que eu acredito. Eu acho que quando o professor, o diretor, ele traz para a comunidade algo que ela vivencia ou traz algo novo que ela possa vivenciar, ele está trazendo o novo, mas ele também está se apropriando do que já existe na vivência do aluno, certo? Para a composição corporal, para o repertório corporal é a mesma coisa. Eu posso adaptar a técnica de várias linguagens da dança, como a dança moderna, a dança clássica. Eu posso adaptar isso tudo à realidade do meu aluno. É possível fazer isso, ok? Mas o professor precisa dominar. Então, quando ele vai associar o movimento da dança moderna à dança popular, que o aluno dele já está habituado, ele precisa passar para o aluno dele que essa vivência que ele tem pode ser também acadêmica, ok? Adaptação do espaço. Uma das coisas que me preocupa muito quando eu vejo algumas composições coreográficas de coisas simples como uma apresentação de jogos, um evento da escola, é que não há uma preocupação em adaptar
a composição coreográfica ao espaço que ela vai ser apresentada. Então, para que eu possa fazer essa adaptação, eu preciso compreender que tipo de palco vai ser utilizado, certo? Então, existem vários tipos de palco. Os mais comuns é o palco italiano, que é aquele que você costuma ver nos auditórios, nos teatros, certo? Esse é o palco italiano, que ele tem uma frente única e tem as visões laterais, periféricas, certo? E o palco de arena, que é o mais utilizado nas escolas, né? Onde nós temos mais espaço é na quadra, nas áreas recreativas da escola. Então, quando você pensar um movimento coreográfico, analise esse palco, analise essa adaptação desse movimento, certo? Por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu fizer o movimento de braços aqui num palco italiano, ele está sendo completamente visualizado, certo? Mas se eu tiver, ou num palco de arena, ele também está sendo visualizado. Mas se eu tiver num palco italiano, que eu me movimentar com a mesma posição do braço, eu não vou mais ter a mesma visualização do movimento. Então, na hora de escolher esse movimento, esse repertório coreográfico, ou de dirigir esse repertório coreográfico, é preciso analisar esse palco. Então, você precisa pensar nessa criação, nessa composição coreográfica, dentro desse espaço que você vai utilizar. Pode ser adaptado? Pode. Eu posso adaptar o espaço. Eu posso adaptar o mesmo movimento para outros espaços. Como, por exemplo, aqui, lateral, ele também é muito bem visualizado, até mais do que frontal. Entenderam? Os níveis de execução do movimento. Uma coreografia, uma composição coreográfica bem elaborada, ela precisa utilizar todos os níveis de movimento, né? O alto, o médio e o baixo. Essa composição, ela precisa compreender todos esses movimentos para ficar completa, ok? As zonas cênicas. Dependendo do tipo de palco, existem zonas cênicas mais fortes e zonas cênicas mais fracas. As mais fortes, em geral, são as centrais e alguns pontos que eu deixei em vermelho para que vocês visualizem melhor quais são as zonas mais fortes. Então, em vermelho estão as zonas mais fortes. O círculo em branco são as zonas mais fracas e o centro. Gente, essa zona mais forte não quer dizer que só vai aparecer quem esteja posicionado nessas zonas. Quer dizer que, como a leitura de um livro, de um texto normal, a coreografia ela é também lida dessa mesma forma, certo? Então, não adianta eu pensar numa elaboração coreográfica sem ter essa visão dessas zonas mais fortes e mais fracas do palco. Seja ele palco italiano, seja ele palco de arena. As frentes. Se você faz uma apresentação em um palco italiano, ele vai ter sempre só uma frente, certo? Que é a frente fixa. Se você faz uma apresentação, uma composição coreográfica em um palco de arena, você vai ter essa frente diversificada. O que é isso? Significa que todo o espaço, o público em todo o espaço ao redor vai precisar visualizar o movimento.
E você também pode ter uma zona, uma frente móvel. Essa frente móvel significa que você pode, o mesmo movimento ser feito para esta direção, ou para aquela direção, ou para aquela direção. Você vai movimentar essa frente. Uma coisa que enriquece muito uma coreografia é você usar no mesmo momento da composição coreográfica várias frentes. Um grupo fazendo em uma frente, outro em outra e outro em outra frente. Isso vai enriquecer demais essa composição coreográfica. Os estilos de coreografia e estética. Essa escolha da linguagem corporal, ela não precisa ser única. Ah, eu vou dançar só o balé, eu vou apresentar uma coreografia só do balé. Hoje a dança contemporânea ela se apropria de todas as outras linguagens, né? E a vivência que a criança tem, a vivência que o aluno tem, ela é diversificada. Então, quanto mais oportunidades, quanto mais vivência corporal, quanto mais vocabulário corporal essa criança tiver, melhor, ok? Então, escolham uma vivência coreográfica, escolham uma linguagem coreográfica, mas que não vá limitar o teu aluno da escola. O figurino adequado e acessível. É muito importante que esse figurino seja acessível, mas também que ele vá passar a mensagem dessa contextualização, dessa temática que nós estamos apresentando. E, por último, a motivação. A criança se sente motivada quando faz a aula? Sim. Quando está estudando? Sim. Mas ela também se sente muito motivada quando ela está apresentando o resultado desse trabalho para outras pessoas. Seja para os colegas da mesma escola, seja para outras pessoas, para os pais. Isso motiva. Então, quando você pensar em uma composição coreográfica, seja para qual for o evento, pense que você precisa motivar o teu aluno a participar. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo uma apresentação que eu fiz na Escola Superior de Educação Física, né, no ginásio da Escola Superior de Educação Física, que foi um encerramento da nossa mostra de dança, do projeto de dança Polos Esportivos. Nesse vídeo você vai ver que todas as crianças, as menores e as maiores, conseguem trabalhar juntas, conseguem executar o movimento, a sequência coreográfica, a composição coreográfica de uma forma similar. Não 100% pela maturidade, pelo nível técnico, mas elas conseguem. E eu quis deixar esse vídeo para que vocês percebam que não tem porquê, não tem motivo de excluir ninguém, nem por biotipo físico, nem por técnica, nem por idade. Todos podem dançar, todos. Eu tenho crianças pequenas e tenho adultos. Eu tenho mãe que dança com a filha na mesma coreografia. Então, sejam inclusivos e não exclusivos. Obrigada pela oportunidade. Espero ter trazido um bom conteúdo para vocês. Estou à disposição.